A todas as garotas que enfrentaram a injustiça e foram silenciadas, juntas seremos ouvidas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui com mais um vídeo do Contracapa. Eu vou dar minha segunda dica de livro. A primeira, como vocês lembram, foi A Menina que Roubava Livros, no vídeo passado. Quem não assistiu, vale a pena assistir. O livro que eu vou indicar hoje, ele é bem diferente do que eu indiquei na semana passada, porém, tem algumas características semelhantes. O livro que eu vou indicar dessa vez também trata de uma menina, só que é uma menina real, ela não é fictícia, assim como a história dela também é real. E assim como a Liesel, da Menina que Roubava Livros, ela também enfrentou o regime vigente, que nesse caso é um regime de terrorismo. Este livro é... Olha, gente, antes de eu falar o livro, quero mostrar minha sacolinha de livros. Estou muito emocionada porque eu achei ela muito linda. E daí eu guardei meu livro aqui dentro. Enfim, este livro é... Eu Sou... Não é Moana, não. É Eu Sou Malala. Eu imagino que a maioria de vocês já ouviu falar nessa menina, Malala Yousafzai. Ela é uma menina paquistanesa e ela ficou conhecida principalmente depois de ser a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Daí você se pergunta, por que essa menina ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Então, é justamente sobre isso que trata esse livro. Na verdade, não é só sobre isso. O livro ele foi escrito pela própria Malala, com a ajuda de uma jornalista, que é a Christina Lambi. Ele começa com um prefácio falando do dia em que a Malala sofreu um atentado, em 2012, quando ela voltava da escola, de meio-dia, num ônibus. Os terroristas, esses caras entraram no ônibus, deram um tiro na cabeça dela. E ela ficou, obviamente, entre a vida e a morte, mas ela sobreviveu. Então o livro começa contando justamente esse episódio. E depois, quando começa o primeiro capítulo, ele começa bem em ordem cronológica e o livro todo vai seguir nessa ordem. A Malala narra como era a vida dela antes da chegada do Talibã, durante, como tudo se transformou de uma forma muito rápida, e depois do atentado, como é que ela se recuperou. É interessante falar como... Esses regimes ditatoriais, eles usam principalmente de 3 coisas para conseguir se manter no poder por mais tempo. Uma delas é o medo, né? Em uma determinada época aconteceu um terremoto nessa região do Paquistão e eles começaram a dizer, principalmente esses que eram adeptos ao Talibã, que tinha sido um castigo divino e que as pessoas não deveriam mais ouvir músicas, assistir filmes, dançar, porque isso tudo eram coisas mundanas e que se as pessoas continuassem fazendo isso, ia despertar a ira de Deus e podia acontecer um outro desastre natural. Então as pessoas começaram a ficar com muito medo. A outra é os meios de comunicação para disseminar a sua doutrina. E a outra é censurar a arte e a cultura de uma forma geral. Porque essas formas de manifestação, elas estimulam o pensamento, estimulam a reflexão, estimulam essas coisas que esses governos, essas instituições extremistas, elas não querem estimular. Porque se as pessoas começam a pensar, começam a refletir, elas começam também a questionar. Isso não é bom pra eles, né? Porque eles querem pessoas simplesmente que sigam aquela ideia imposta por eles. Por isso que eles censuram as artes. Inclusive tem uma parte do livro que a Malala fala justamente isso, que o Talibã se tornou inimigo das belas artes, da cultura e da própria história. E ela mostra também como é a família dela. O pai dela é uma pessoa que aparece bastante nesse livro e ele é uma pessoa muito legal. Ele resolveu abrir uma escola para que as meninas também pudessem estudar. E no início, inclusive, essa escola tinha turmas mistas, meninas e meninos juntos. Só que, claro, depois de um tempo, isso não foi bem visto por algumas pessoas do governo, religiosos extremistas, ele não conseguiu manter isso. Mas ele conseguiu manter uma escola em que as meninas pudessem estudar numa época em que começou a se questionar isso por causa do domínio do Talibã. E daí é aí, principalmente, que começa a luta da Malala, influenciada, claro, pelo pai dela, que também acreditava nesses ideais. Falando nisso, tem um trecho muito que eu acho... Esse livro, aliás, tem vários trechos muito legais, assim, mas tem uma parte que eu acho que vale a pena ressaltar, porque fala bem desse objetivo de vida que a Malala tomou pra ela. Ela diz assim: quando cruzamos o desfiladeiro Malakand, vi uma mocinha vendendo laranjas. Para cada laranja que vendia, ela fazia uma marquinha com lápis num pedaço de papel, pois não sabia ler nem escrever. Tirei uma foto e jurei que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para ajudar a educar garotas como ela.
era essa a guerra que eu ia travar. Quando eu li essa parte, principalmente, eu fiquei muito chocada de uma forma positiva. So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Considero ele um livro bem importante, principalmente para quem vai prestar vestibular, Enem, essas coisas, porque ele trata de assuntos que são muito presentes nos nossos dias de hoje. Um deles é o terrorismo, que cada vez tem mais atentados e faz mais vítimas. O outro, que eu também acho muito importante, é o protagonismo da mulher, porque a Malala foi uma menina que muito jovem, com 16 anos, lutou pelos direitos das mulheres estudarem no país dela. Então, ao mesmo tempo que é um livro que fala de coisas atuais, ele é um livro que recupera muito da história da região, das religiões, da política, das guerras. Então, é um livro histórico e atual ao mesmo tempo. Ele se torna muito interessante também por isso. E ele é narrado de uma forma muito boa de ler. Não é uma coisa cansativa, é quase como se fosse um diário dela, só que um diário, digamos, mais aprofundado. Apesar de serem assuntos polêmicos e até difíceis, é uma leitura muito boa. Então, pessoal, acho que era isso. Quem já leu esse livro, comenta ali embaixo, diz o que você achou, o que você acha dessa história da Malala toda. Se você não leu, então eu super recomendo, ele é um livro bem legal de ler mesmo. Se você gostou, dá um like ali embaixo, assiste os outros vídeos do canal, que são vídeos muito diversificados e muito divertidos. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Até semana que vem.